Glória a Deus, nesta noite eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aproveitando que estamos sobre os pés, eu quero vos convidar para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 6, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 8, Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 8. É uma alegria retornar a esta igreja mais uma vez, com a missão de trazer-lhes a palavra do Senhor, e nós sabemos a responsabilidade que temos diante de Deus, porque se aqui estamos, é porque somos carentes da misericórdia e da graça de Deus, e precisamos sempre ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus traz direcionamento para as nossas vidas, orientação para as nossas vidas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu tenho certeza que você pôde louvar ao Senhor, adorar ao Senhor através dos hinos que foram cantados, mas agora chegou o momento em que o Senhor há de falar aos nossos corações através da sua palavra. Eu estou muito feliz porque da última vez que eu estive aqui, a minha esposa estava grávida e eu contei um pouquinho do meu testemunho para os irmãos, e hoje eu já estou com a minha princesinha aqui, já prestes a completar 11 meses, né, bem próximo de um aninho de vida. Deus tem sido fiel conosco, tem sido fiel com a nossa família, e nós glorificamos a Deus, porque este é o Deus que nós servimos, amém, irmãos? Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, se eu fosse dar um tema para a palavra desta noite, eu colocaria como tema: o ai de mim é um pré-requisito para o envia-me a mim. Primeiro vem o ai de mim, depois o envia-me a mim. Quando nós olhamos para o capítulo 6 do livro de Isaías, nós vamos perceber que Isaías teve uma experiência muito profunda com Deus, em um momento que o reino de Judá, a nação de Judá, estava vivendo um período de crise nacional, uma instabilidade política muito grande devido à morte do rei Uzias. E nessa visão, Isaías, ele, depois de ter uma experiência com Deus, as suas primeiras palavras não foi: envia-me a mim. As suas primeiras palavras foi: ai de mim. Porque com isso,
nós aprendemos que antes do envio, antes do comissionamento, antes de Deus nos entregar uma responsabilidade, uma missão, primeiro nós precisamos passar pela experiência do quebrantamento, reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas iniquidades e perceber que somos necessitados da presença dele. Antes da missão vem a purificação. Essa ordem, ela é muito importante para a gente entender a nossa caminhada espiritual com Deus. Não há chamado genuíno, chamado autêntico, chamado verdadeiro, sem antes a pessoa experimentar um coração transformado. Eu tenho percebido que há muita gente se voluntariando para fazer algo para Deus, mas ainda não há um quebrantamento verdadeiro. Ainda existem pontos estruturais, nevrálgicos da conduta, da vida desta pessoa, que precisam ser tratados, que precisam ser consertados, que precisam ser nivelados, aprumados pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que a primeira experiência que nós devemos ter com Deus é a experiência de um coração transformado. Só após esta experiência podemos então assumir a responsabilidade de uma missão diante de Deus para a nossa igreja, para a nossa geração. Vamos aprender no capítulo 6 de Isaías que o reconhecimento da nossa miséria é o ponto de partida para uma vida de entrega verdadeira diante de Deus. Evangelho é um grande mistério. Evangelho é uma graça que Deus derrama sobre nós, e eu diria que o Evangelho, ele é o encontro da nossa miséria com a misericórdia de Deus. A gente entra com a nossa miséria e Deus entra com a sua misericórdia. Você não está aqui porque você é bom demais. Você está aqui porque você reconheceu a sua miséria, porque você reconheceu a sua fragilidade. E há pessoas que reconheceram isso, talvez desde criança, porque tiveram uma educação, tiveram um ensinamento, foram criados na presença de Deus, como estas crianças que nós oramos aqui, assistindo Escola Bíblica Dominical. Eu profetizo que vai ser assim com os teus filhos, em nome de Jesus, que eles não viverão afastados de Deus, mas serão guiados e conduzidos na presença de Deus. Eu profetizo isso todos os dias para minha filha, e eu profetizo isso para os seus filhos. Seus filhos serão guiados, serão protegidos, serão amparados por Deus, porque nós estamos criando os nossos filhos na presença de Deus. Mas vai chegar o momento que, mesmo sendo criado na presença de Deus, os seus filhos perceberão a miséria deles e o quanto eles carecem de Deus, porque não há homem e não há mulher nesta vida que não precise da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós trazemos os nossos filhos para a casa do Senhor, na verdade nós estamos doutrinando os nossos filhos para que eles reconheçam a miséria deles e para que eles vivam de modo dependente de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas há pessoas que estão perdidas, insensíveis, que ainda não perceberam o seu estado espiritual de gravidade, de afastamento, de alienação espiritual. Há pessoas que estão caminhando para um abismo, caminhando para a condenação, mas não conseguem perceber o distanciamento de Deus, não conseguem perceber a gravidade dos seus pecados. E às vezes essas pessoas precisam passar por situações difíceis na vida, para que elas reconheçam a sua miséria, reconheçam as suas limitações, e para que elas clamem a Deus
por sua misericórdia. Mas a grande verdade é que todos nós que estamos aqui, um dia nós reconhecemos as nossas misérias e clamamos pela misericórdia de Deus. Então o evangelho é isso. Eu não estou pregando aqui porque eu sou melhor do que vocês. Eu estou pregando aqui porque eu reconheço que eu sou alguém carente da misericórdia e da graça de Deus. Os nossos irmãos que conduziram um louvor aqui, aqueles que tocaram, aqueles que ministraram, cheios da unção de Deus, fomos abençoados através desse louvor, mas na verdade, enquanto eles estão louvando aqui, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida deles e sobre as nossas vidas, porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, ninguém seria digno de estar aqui, de fazer alguma coisa para Deus, de pregar, de cantar, seja qual for a atividade que nós realizamos. Então, na nossa caminhada espiritual, primeiro nós precisamos passar pela fase do ai de mim, reconhecer as nossas limitações, para que então nós possamos nos voluntariar, para que possamos fazer algo para Deus. Olhando o capítulo 6 do livro de Isaías, eu quero extrair aqui algumas lições. E a primeira lição que eu consigo extrair deste capítulo é que quando tudo parece ruir, Deus continua no trono. Isaías começa o capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Era um momento muito difícil para a nação de Judá. Era um momento muito difícil para o próprio profeta, para Isaías. Alguns estudiosos, alguns teólogos vão fazer uma relação entre Isaías e o rei Uzias. Há gente que proponha que Isaías tivesse um vínculo parentesco com o rei Uzias, que Isaías ele era alguém da nobreza, que tinha o sangue azul em suas veias, alguém da realeza, que tinha um vínculo com a família real. É por isso que Isaías ele tinha muita liberdade para entrar no palácio, para atuar como conselheiro de reis. Ele era um tipo de profeta da corte, capelão da corte, conselheiro da corte, um homem que era muito culto, um homem que era muito erudito, um homem que tinha um conhecimento diferenciado para a sua época, um homem sensível, que sabia entregar os mistérios de Deus com muito discernimento, com muita assertividade, colocando as palavras certas no momento certo. Ele era alguém muito preparado. E alguns teólogos vão dizer que provavelmente Isaías via o rei Uzias talvez como um tipo de previdência, como um tipo de seguro, como alguém que inspirava confiança para que ele pudesse continuar exercendo o ministério profético. E quando Uzias morre, Isaías pensa assim: agora a minha previdência ruiu, agora a minha base, o meu seguro, a pessoa que me ajudava no ministério ruiu, o que será de mim? E é nessa hora que ele tem uma experiência marcante com Deus, ou seja, Uzias não está mais aqui, mas eu continuo no trono, e quem vai te sustentar, Isaías, sou eu, o Senhor dos exércitos, o Senhor que te chama, o Senhor que te levanta, o Senhor que se revela para você, e o Senhor que te ajuda em meio às suas fraquezas. Isaías, ele começa o capítulo 6, e esse capítulo é um capítulo marcante. Nós gostamos desses capítulos marcantes, desses capítulos que falam da experiência que os profetas tiveram com Deus, do chamado divino, do comissionamento divino, quando Deus se manifesta a esses profetas. Isso faz o nosso coração aquecer, porque todos nós estamos ávidos em busca de experiência com Deus. Eu tenho certeza que é possível que há cristãos aqui que entraram no culto nessa noite dizendo: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, fala ao meu coração, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso receber uma direção de ti. Irmãos, nós estamos em busca de experiências com Deus, e quando nós olhamos um capítulo como esse, de alguém que teve uma experiência marcante, que foi um divisor de águas na vida dele, isso aquece o nosso coração, e nós, no íntimo do nosso coração, nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu quero ter experiências assim, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ouvir o som da tua voz, eu quero que o Senhor se revele a mim. Isaías, ele começa esse capítulo relatando uma experiência marcante que aconteceu em um tempo de crise, em um tempo em que o rei Uzias havia falecido. Eu falei sobre
a possibilidade do vínculo familiar que Isaías tivesse com o rei. Mas a morte do rei Uzias, ela representou um grande abalo para a nação de Judá. Porque o rei Uzias, ele foi um dos grandes reis de Judá. Ele reinou, segundo o relato de 2 Crônicas, capítulo 26, 52 anos sobre Judá. Nós estamos falando de um reinado que atravessou meio século. Um reinado só se mantinha por 5 décadas, porque era um reinado bom. Ele conseguia liderar o povo. A história vai dizer que durante o reinado do rei Uzias, a nação, ela experimentou um tempo de prosperidade, um tempo de expansão, um tempo de paz econômica, um tempo de estabilidade política. E agora, com a morte de Uzias, surge a insegurança. O que será da nação? O que será do profeta? Então, quando Isaías fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, ele não está apresentando apenas um dado cronológico. Na verdade, ele está apresentando também um dado teológico, porque era um ano de instabilidade, era um ano de desafio, era um ano de insegurança, era um ano de medo, era um ano de desespero, era um ano em que ele não sabia o que ele iria fazer da sua vida, que a nação não sabia como ela iria continuar caminhando. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que está vivendo um ano assim, um ano difícil, um momento de desespero, um momento de instabilidade, um momento de não saber o que fazer, de não saber para onde ir, mas eu quero profetizar nessa noite que o mesmo Deus que guiou Isaías, ele vai guiar os teus passos para a glória de Deus. Quando o trono ficou vazio, Isaías, ele viu em visão que o trono celestial estava ocupado. Porque as circunstâncias que nos abalam não abalam o Senhor. As circunstâncias que nos fragilizam não fragilizam o Senhor. Ele continua no trono. Você passou por um desemprego? Ele continua no trono. Você viveu uma experiência dolorosa de um desmoronamento familiar? A palavra de Deus para você é: ele continua no trono. Você está vivendo um momento de crise na sua família, crise conjugal, crise com seus filhos. Deus continua no trono. A visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono, exaltado, ensina uma verdade fundamental. A realeza de Deus não depende das circunstâncias humanas. Ele continua reinando sobre toda e qualquer situação. Enquanto eu estou são, ele continua reinando. Se eu estou doente, ele continua reinando. Eu estou empregado, ele continua reinando. Eu estou desempregado, ele continua reinando. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. É nos momentos de perda e instabilidade que nós mais precisamos ser lembrados de quem está no controle. Talvez eu estou pregando para gente que está sofrendo, e essa palavra está sendo como um bálsamo para o seu coração. No seu momento de dor e de instabilidade, lembre-se, ele continua no trono. Quando tudo parecer ruir, desmoronar, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Nós passamos por ciclos de perdas, passamos por experiências de tristezas, passamos por experiências dolorosas, mas o trono de Deus não sofre abalos. O trono humano pode ficar vazio, mas o trono de Deus está sempre ocupado. O trono celestial está sendo ocupado. E quando Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, em um momento de crise,
crise, em um momento de instabilidade, Deus está trazendo uma grande lição para o profeta. Deus está dizendo: eu não me ausento em tempos difíceis, mas eu estou aqui no trono, reinando, agindo, atuando, guiando, direcionando, porque eu sou o Senhor. Ao contrário, é nos momentos difíceis que Ele se revela com mais clareza. É nos momentos difíceis que a gente mais sente a presença de Deus, porque nós nos sensibilizamos, nós nos achegamos aos pés da cruz, ao trono do Altíssimo, com humildade de coração, reconhecendo o quanto nós precisamos de Deus. Na verdade, a crise, ela abre espaço para a contemplação. Os cultos que mais marcam as nossas vidas são os cultos que a gente vem aqui para a igreja, às vezes arrastado, com o coração dolorido, ferido, sem saber o que fazer, clamando desesperado por Deus. O pregador está pregando e a lágrima está rolando, a palavra está trazendo alívio para o nosso coração, e às vezes a pessoa está ali pensando na vida, pensando em outras coisas, mas aquele que está ferido está se alimentando, aquele que está ferido está recebendo, aquele que está ferido está sendo renovado, aquele que está ferido está sendo restaurado. Por quê? Porque a crise abre espaço para a contemplação. Isaías estava sensível. No ano em que morreu o rei Uzias, ele se coloca aos pés do Senhor e ele vê ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. A dor, muitas vezes, removem as distrações que nos impedem de ver o Senhor em sua glória. C.S. Lewis, ele chegou a dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que se encontra surdo. Às vezes, na dor, Deus faz bradar a sua voz. E a gente percebe o quanto nós dependemos dele. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E o texto vai dizer, na descrição da visão, que ele viu que as abas de suas vestes enchiam o templo. Isso fala da plenitude da presença de Deus. Ele não está ausente, nem está confinado em um canto. Na verdade, ele preenche tudo. As abas das suas vestes enchiam o templo. O santuário onde Isaías estava foi tomada pela glória de Deus. Era o céu invadindo a terra naquele lugar. E Isaías, ele tem então a sua consciência restaurada com a visão da glória de Deus. Com isso eu quero dizer nesta noite que, como igreja, nós estamos aqui celebrando um Deus que é presente. O nosso Deus não é ausente, Ele é um Deus presente. A sua glória ainda continua enchendo esse templo, a sua glória continua enchendo o meu coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós celebramos um Deus presente que continua no trono, reinando, inclusive no tempo da crise, no tempo da dor. A presença de Deus no trono é um chamado à fé. A crise pode derrubar sistemas, mas Ele continua no trono e não detém o poder de Deus. Quando percebemos esta realidade, nós deixamos de agir em desespero e a gente passa a caminhar com confiança. Nesta noite Deus está dizendo: tira o desespero do seu coração e coloque confiança. Confie naquele que está no trono. Ah, mas eu estou passando por isso. Ele continua no trono. E assim como Ele sustentou o profeta Isaías, Ele vai continuar se sustentando, te sustentando. Em tempos de perda, Deus abre os céus para revelar aquilo que realmente importa nas nossas vidas. E o que realmente importa é a presença de Deus. Talvez a morte de Uzias para você representa a perda de alguém que você amava. Talvez representa uma crise no casamento, fim de um casamento, um problema familiar, um diagnóstico de uma enfermidade. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil. Mas lembre-se que Ele está no trono.
E talvez Deus está permitindo que essas circunstâncias difíceis ocorram sobre a sua vida para abrir os teus olhos, para que você possa contemplar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O capítulo 6 de Isaías revela um ciclo. Primeiro vem a crise se transforma em clamor, e o clamor se transforma em revelação. Talvez você chegou aqui na crise, a crise vai virar clamor, e o clamor nesta pregação está virando revelação, em que Deus está palestrando ao seu coração e trazendo direção para a sua vida. O trono de Deus permanece ocupado. Quando as suas bases humanas desmoronam, Deus está dizendo: olhe para cima, olhe para o alto, porque Ele continua sentado em um alto e sublime trono. O que você perdeu, na verdade, pode abrir espaço para aquilo que Deus quer revelar na sua vida. Você toma posse dessa palavra nessa noite? Em segundo lugar, a visão de Deus revela o caos do coração do profeta. O texto bíblico vai dizer no versículo 5, que Isaías ele diz: então disse eu, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Após a visão da glória de Deus, Isaías não grita de alegria, ele não dá um brado, na verdade, ele clama em desespero, porque ao ver a glória de Deus, ele olha para si e ele vê a sua fragilidade, ele vê a sua miserabilidade diante daquele que é santo, e ele clama: ai de mim. O contato com a santidade de Deus revela de forma brutal a nossa impureza, a nossa debilidade, o quão miseráveis nós somos. O contraste entre a glória divina e a pecaminosidade pessoal é esmagador. Todo cristão já viveu essa experiência. Se você ainda não viveu essa experiência, é porque talvez você não é um cristão. Porque quando nós nos aproximamos de Deus e contemplamos aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que é grandioso, aquele que é maravilhoso, aquele que é glorioso, aquele que é eterno, aquele que não tem erros, aquele que não tem falhas, e a gente olha para nós nos consideramos indignos de aproximar diante dele. E é por isso que foi ele que veio até a nós. Enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos redimir, para nos transformar. Isaías, ele vê a sua pecaminosidade pessoal, isso é algo esmagador. E eu estou falando de alguém que já era profeta. Eu não estou falando de alguém que era ímpio, não. Eu estou falando de alguém que já era profeta. Isaías, ele já profetizava. O capítulo 6, ele se dá num período em que Isaías já atuava como profeta, e a gente tem um resgate do ministério dele. É um reforço, é um fortalecimento, é uma restauração para que ele pudesse atuar ainda com mais vigor, com mais convicção. Isaías, ele já era profeta. Ele era um homem culto, eu disse isso no início da pregação. Ele era um homem moralmente respeitado, mas quando ele vê a glória de Deus, ele descobre que a sua própria boca, instrumento do seu ministério, é impura. E ele clama a Deus. Essa experiência, irmãos, a gente vai observar em toda a Bíblia, que ela acontece de modo recorrente, é um padrão. Pessoas que têm uma experiência com Deus reconhecem as suas miserabilidades, as suas limitações, as suas fragilidades e clamam a Deus. Quanto mais perto de Deus nos tornamos, mais nós vemos os nossos erros, as nossas falhas e a necessidade que nós temos de Deus. A santidade de Deus, ela não apenas brilha, na verdade, ela revela, ela desnuda, ela expõe os nossos erros,
expõe as nossas falhas, expõe as nossas fragilidades. Quando eu olho para Isaías capítulo 6, eu vejo que o verdadeiro ministério, o verdadeiro chamado do profeta, não começa com aplausos, mas com quebrantamento. Você quer fazer algo para Deus? Você quer ser útil no reino de Deus? Aprenda a se quebrantar diante dele. Aprenda a reconhecer as suas limitações. Deus não envia, não levanta, não comissiona quem se acha apto. Ele envia, comissiona quem reconhece que não é, que não pode, que não é capaz, porque o ai de mim é pré-requisito fundamental para o eis-me aqui. Diante da glória de Deus, Isaías percebe o seu pecado. E ao perceber o seu pecado, irmãos, ele não tenta justificar, ele confessa. A gente tem que parar de justificar os nossos próprios erros. Ah, mas eu errei porque eu estava passando por um momento difícil na minha vida. Você errou porque você é pecador. Porque você precisa da graça de Deus. Porque você precisa da glória de Deus. Chega de terceirizar os nossos erros, colocando a responsabilidade em outra pessoa. Não, eu errei porque o pastor não me procurou, porque o pastor não me visitou. Ah, eu errei porque você não falou comigo. Você errou porque você é pecador, porque você é falho, porque você precisa da misericórdia de Deus. E quando a gente está diante de Deus, irmãos, a gente não tem que ficar fazendo justificativa, não. A gente tem que confessar os nossos erros e as nossas falhas. Isaías, ele confessa, ele percebe o seu pecado. O ai de mim aqui é um grito, é um desabafo de um homem que está sendo confrontado com a santidade de Deus. A luz divina, quando ela vem sobre nós, ela revela impurezas escondidas até de nós mesmos. Às vezes existem coisas erradas em nós que nós não conseguimos perceber, mas quando o Senhor vem sobre nós, o Espírito Santo vem sobre nós, a gente vai começando a reavaliar a nossa conduta, e a gente vai dizendo, não, peraí, eu fazia isso, achava que isso é certo, mas o Espírito Santo está mudando a minha mente, o Espírito Santo está me dando um novo reposicionamento na vida, eu não tenho mais que fazer isso, porque a luz de Deus veio sobre mim e expôs as minhas impurezas. Deus não chama quem se acha pronto. Ele chama quem reconhece que precisa ser limpo. E quem aqui reconhece que precisa ser limpo? Quem aqui reconhece que precisa da graça de Deus sobre a sua vida? Eu quero fazer uma pergunta. Eu gostaria que você refletisse sobre esta questão. Qual foi a última vez que você orou e chorou pelos seus pecados cometidos diante de Deus? Qual foi a última vez que você, sozinho, dobrou os seus joelhos e clamou a Deus pedindo a graça e a misericórdia que Ele tem para te oferecer? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos, não para pedir, mas para confessar os seus pecados, as suas falhas? O verdadeiro avivamento que a gente espera, que a gente deseja, ele não começa com um envia-me a mim. Ele começa com um ai de mim. É por isso que a gente precisa confrontar. É por isso que a gente precisa pregar o evangelho que nos confronta, que nos leva a negar a nós mesmos, a reconhecer a nossa miséria e nos colocar aos pés da cruz. Não adianta uma mensagem terminar convidando aqueles que querem ser usados pela presença de Deus, sendo que essas pessoas ainda não tiveram um coração transformado, não passaram por uma experiência verdadeira com Cristo. Na verdade, o nosso coração precisa ser transformado primeiro. A gente vive uma época em que muita gente vive um cristianismo de aparência. Existem pessoas que têm uma ótima oratória, um ministério ativo, são constantes na igreja, não faltam culto, mas os mesmos lábios que oram também murmuram, também criticam, também fofocam, também falam mal das pessoas. Talvez você também precisa ter as brasas do altar do fogo de Deus
tocando nos seus lábios, para que você pare de falar aquilo que tem entristecido o Espírito Santo, para que você possa se posicionar como cristão, não apenas na sua conduta no fato de ir à igreja, mas naquilo que você fala, como você se comporta, como você age, como você interage com as pessoas. A presença de Deus, ela não apenas nos emociona, na verdade ela nos expõe, ela faz com que nós reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E quando isso acontece na vida de Isaías, Isaías não fica se comparando a ninguém, ele olha para dentro dele e ele reconhece as suas próprias misérias, porque tem crente que é perito em ficar olhando a vida do outro. Deus está dizendo, quando você se aproxima de mim, a unção do Espírito Santo faz com que você tire os olhos das pessoas e que você venha olhar para dentro de si, para que você venha olhar para o seu próprio estado diante de Deus, para que você venha clamar pela misericórdia de Deus. Isaías não se compara a ninguém, ele reconhece, eu sou impuro. Irmãos, quem tem experiência com Deus, não sai do culto se sentindo importante. Na verdade, sai do culto se sentindo pequeno e necessitado. E é isso que te leva a orar. E é isso que te leva a buscar. E é isso que te leva a clamar. Essa pregação de que você é o ponto fraco de Deus, que você é a coisa mais importante, que o mundo gira em torno de você, é balela, é conversa fiada. A verdadeira experiência com Deus faz a gente reconhecer que nós somos necessitados dEle. Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa dele. Ah, mas por que ele me comissiona? Porque ele é gracioso. Se ele quisesse, ele não precisaria de ninguém para fazer nada. Porque bastava um estalar do dedo e as coisas aconteceriam. Mas ele resolveu depositar os seus tesouros em vasos de barro, para demonstrar a excelência do seu poder e a beleza da sua majestade. O ai de mim, irmãos, é o início da caminhada da cura. Você deseja ser restaurado por Deus? O ponto inicial é você viver a experiência do ai de mim. Ai de mim. Reconhecer o seu estado diante de Deus. Isso não é humilhação, é redenção, é resgate, é restauração. O Espírito Santo, ele não quer te envergonhar. Na verdade, ele deseja te libertar da ilusão que você tem sobre si mesmo. De achar que você é autossuficiente, de que você é bom demais, que você é a última bolacha do pacote. Na verdade, irmãos, você é um ser carente e dependente da graça de Deus. A terceira lição que eu consigo extrair com esse texto é que o mesmo Deus que confronta também é o Deus que cura. Quando Isaías tem a experiência com Deus, ele clama, ai de mim. E depois de clamar, ai de mim, o texto diz no versículo 6 e 7, que com uma brasa viva, o Senhor enviou aqueles mensageiros para que tocassem a boca do profeta Isaías. E Isaías ouviu as palavras, a tua iniquidade foi tirada. E o seu pecado perdoado. Deus não deixa ninguém no chão do desespero. Quando você reconhece a sua miserabilidade, você vai para o chão, mas Deus não te deixa lá. Ele te levanta, Ele te restaura. Ele enviou um anjo com uma brasa do altar para que tocasse nos lábios de Isaías. A boca, símbolo do pecado do profeta, é tocada e purificada, porque Deus trata no ponto exato da nossa falha. Deus sabe o seu ponto frágil, Deus sabe a sua área de vulnerabilidade, e se você clamar, Deus vai tocar exatamente nesse ponto. Porque o mesmo Deus que revela também é o Deus que restaura. Deus sabe aonde você está ferido. E Deus sabe onde você precisa de cura. E é um problema quando a gente está ferido, porque pessoas feridas ferem. Quando nós estamos feridos, o mundo fica cinzento.
parece que tudo está amargo, e a gente começa a viver uma vida triste, sorumbática. A gente precisa da cura de Deus. Deus sabe exatamente os pontos de vulnerabilidade que você tem na sua alma. Talvez nem seu cônjuge sabe, nem as pessoas mais próximas de você sabem, mas Deus conhece. Ele sabe aonde Ele precisa tocar na sua vida com as brasas do altar. E se você clamar com sinceridade, creia que nesta noite Ele vai tocar. Não fuja da presença de Deus. Mesmo que a brasa venha doer, ela é instrumento de cura para a sua vida. Talvez essa palavra está machucando. Talvez essa palavra está tocando em feridas. Talvez essa palavra está te esmagando ao confrontar você. Mas saiba que isso daí está sendo um instrumento de cura para a sua vida e de restauração. Entregue a Deus os seus pontos fracos e creia que Ele é capaz de te transformar, de te libertar, de restaurar a sua vida, de fortalecer essa área da sua fraqueza, de deixar essa área forte, para que você venha aconselhar outras pessoas, ser um canal de bênção para ajudar outras pessoas naquela área que um dia foi a área da sua fraqueza, porque nós cremos em um Deus que restaura todos aqueles que clamam pela sua misericórdia. A brasa toca onde dói, mas cura onde sangra. Deus sabe aonde Ele precisa tocar. Deus trata exatamente aquilo que Isaías reconheceu como falho, seus lábios. A ferida exposta é a ferida restaurada. Você já sentiu alguma vez que Deus está tratando justo no ponto mais sensível da sua vida? Às vezes existem coisas que estão acontecendo e você percebe que é Deus tratando, é Deus te apertando, é Deus te despertando. Deus está tratando nessa área, mas Ele está tratando para te restaurar. A quarta lição que eu consigo extrair deste texto é que o chamado não vem antes da transformação. Só depois de ter o seu coração transformado, seus lábios purificados, depois de ter o seu ministério restaurado, de receber um tratamento interior de Deus, só depois disso, a Bíblia diz, capítulo 6, no versículo 8, diz que Isaías ouviu a voz: a quem enviarei? E o texto faz questão de apresentar esse dado, porque no versículo 8 o texto vai dizer: depois disto, ouvi a voz. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus sem receber primeiro o tratamento. Chega todo errado na igreja, quer sair errado, mas quer ouvir a voz de Deus, para trazer a cura, alívio para o seu coração. Meu irmão, só ouve a voz de Deus quem primeiro recebe o tratamento. A voz de Deus do comissionamento divino: a quem enviarei e a quem há de ir por nós. O chamado de Deus não é para aquelas pessoas que sabem falar, mas é para aquelas pessoas que foram tocadas pelo fogo do altar, pela brasa do altar. Você quer fazer algo para Deus? Então permita que primeiro Deus trabalhe na sua vida, que Deus trabalhe no seu coração, que Deus trabalhe no seu interior, que Deus trate nas áreas da sua vulnerabilidade. Permita que Deus trate com as suas motivações antes de você entrar para o ministério, porque você só vai ouvir a voz de Deus e só vai receber a missão de Deus depois que você passar pela experiência da transformação. Muitas pessoas querem fazer coisas grandiosas para Deus, sem primeiro permitir que Deus as transforme no interior. Que Deus trate com você primeiro. Que Deus trate no seu coração, que Deus trate na sua vida, que Deus transforme o seu coração, para que você perceba que você é dependente dEle. Deus não chama os autossuficientes, Ele chama os moldáveis,
Ele chama os quebrantados, aqueles que permitem ser vasos nas mãos do oleiro, quebrados e reformados e restaurados e levantados por Deus. E para finalizar, irmãos, a última lição do capítulo 6 é que o verdadeiro enviado por Deus, aquela pessoa que é levantada por Deus, ele sempre responde com entrega total. O texto diz que o Senhor pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele não estava pronto, mas agora ele está pronto, porque o fogo do altar veio sobre a vida dele. E quando ele recebe o chamado de Deus, Isaías não faz perguntas, ele não impõe condições, ele se oferece, ele se coloca aos pés do Senhor, em uma entrega absoluta, porque o eis-me aqui nasce de um coração que foi profundamente tocado por Deus. E a pergunta que eu faço nesta noite é: eu estou pregando aqui para pessoas que estão dispostas a dizer eis-me aqui para o Senhor? Fecha os teus olhos nesse instante. Cadê o tecladista aqui, por gentileza? Eu quero fazer uma oração por você. Deus está te chamando para uma nova missão. Só o tecladista mesmo, tá bom, irmãos? Deus está te chamando para uma nova missão. Deus está te chamando para um novo tempo. Não hesite. Não hesite. Isaías não hesitou. Isaías, ele se colocou aos pés do Senhor e disse: Senhor, me envia. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que têm até o desejo de servir, mas você tem medo do desconhecido, do preço que você vai pagar. Mas quando o fogo do altar vem sobre as nossas vidas, ele dissipa todo o medo, toda insegurança. E a gente só se rende, a gente só se entrega. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que não se acham prontos, que se acham incapazes. Mas creia que Deus já te purificou. Se o teu coração já foi transformado, está na hora de você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Você também não pode ficar na fase interminável do ai de mim. Você precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero contribuir com o Teu reino. Eu quero contribuir com a Tua obra. Eu quero ser útil na vida de outras pessoas. O eis-me aqui, ele não nasce da confiança em nós mesmos, mas da certeza do toque de Deus. Se nós fomos tocados por Deus, Ele nos capacitou para tudo aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos. Você precisa entender que Deus não precisa da sua capacidade, porque a capacidade vem dEle. Ele precisa da sua disponibilidade. Ele precisa que você se coloque aos pés dEle e diga: Senhor, eis-me aqui. Deus ainda está no trono, ainda há brasa no altar, no trono de Deus, e ainda há uma voz do céu clamando: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Mas antes do envio, é necessário o encontro. Antes do eis-me aqui, é preciso dizer: ai de mim. Não se trata de performance, irmãos. Isso tem a ver com a presença de Deus. Não se trata de mostrar a nossa força, mas de reconhecer a nossa fraqueza, porque a verdadeira força vem de Deus sobre as nossas vidas. Talvez hoje você esteja em um momento difícil, em um momento de dor. Talvez hoje a sua alma esteja confusa, ferida. Talvez você se sinta com os seus lábios sujos, impuros, sua mente confusa. Mas eu estou aqui para dizer que o altar de Deus está aceso. O fogo de Deus está sobre esta igreja, sobre esta casa. E nesta noite o Senhor está te chamando. Feche
Feche os teus olhos nesta noite, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja. Tu conheces, ó Deus, a vida de cada um. E como cada um chegou aqui neste culto, tu conheces aqueles que estão distantes, mesmo sempre presentes no culto, mas aqueles que estão distantes da tua presença. Que essa palavra restaure os teus filhos. Tu conheces aqueles que têm caminhado com lábios impuros, mesmo sendo profetas do Senhor. Que o Senhor toque os lábios deles agora, com brasas de fogo. Transforme os nossos corações, transforme a nossa mente, nos leve ao verdadeiro quebrantamento, porque é esse verdadeiro quebrantamento que produz o real avivamento, uma vida incendiada com o fogo de Deus, porque foi primeiro tocada pelas brasas do altar e transformada pela experiência com Deus. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, e que eles saiam deste culto alimentados com esta palavra, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer um convite muito especial. Há alguém nesta noite que veio a este culto, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você deseja aceitar a Jesus como teu Salvador, ou voltar para o Senhor. De onde você estiver, eu quero que você levante uma de suas mãos, que eu vou orar por você e eu vou abençoar a sua vida. Há alguém nesta noite que deseja tomar essa decisão? Você veio convidado, você veio de certo modo influenciado pelo Espírito Santo, sentindo um desejo de buscar a face de Deus. O Senhor deseja tocar a sua vida e transformar. Está na hora de você viver a experiência do ai de mim. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Basta levantar uma de suas mãos, que nós vamos orar por você e nós vamos abençoar a sua vida. Glória a Deus. A oportunidade está sendo dada nesta noite. Aonde está a primeira pessoa? Eu quero profetizar a restauração de Deus sobre a sua vida, a salvação que vem do Senhor sobre a sua vida. Aonde está a primeira pessoa? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.